Bem, primeiro dizer o seguinte, é claro que o termo cinema independente, claro que ele tem sua razão de ser, claro que ele tem uma longa história já, não só no cinema brasileiro, na realidade na história do cinema, né? Mas ele não é um conceito propriamente, né? Ele é mais uma noção, vamos dizer assim, que se transforma muito ao longo da história e ao mesmo tempo, às vezes no mesmo tempo histórico, ele tem vários significados também. Eu gostaria de remeter primeiramente, até onde eu sei, o meu conhecimento vai, é quando surge, não é? Essa coisa de surgimento também é sempre muito discutível. Mas, enfim, o primeiro momento em que a gente tem essa noção do cinema independente um pouquinho mais estruturada na história do cinema. Me parece que o primeiro momento onde isso ocorre, ou se não o primeiro, pelo menos o momento onde se estrutura com um pouco mais de força, se falava em produtores independentes, na realidade, não em diretores nem em cineastas independentes, ou então em produtoras independentes, em Hollywood, né, nos anos 20 e 30. É muito interessante a gente analisar o que eram essas produtoras e produtores independentes. No fundo, eram aquelas empresas, né, produtoras e produtores, que não tinham cadeias de distribuição e nem de exibição, e que não estavam também, de alguma forma, ligadas às empresas majors. Tá? Então, essas empresas eram consideradas independentes. Não importasse o tamanho dela. Então, por exemplo, para surpresa de muitos, um produtor independente é o David Selznick. Ele é um independente. E O Vento Levou é, a rigor, um filme independente. Porque foi um filme produzido pela produtora do Selznick. É claro que teve toda uma estrutura de distribuição, etc. A gente sabe disso, um tremendo sucesso de público. Mas é um filme independente, né? Eu acho interessante contar essa historinha, por quê? Porque eu acho que retira um pouco, às vezes, o que tem nessa discussão da independência, do cinema independente, principalmente quando ela é feita pelos cineastas, embora seja muito importante, tira a parte de mistificação, que isso eu acho importante dizer. Tá? Porque, no fundo, não existe um cinema totalmente independente. Isso é uma mistificação. Ela é uma mistificação muito importante, principalmente em alguns momentos da história do cinema, onde alguns cineastas estavam se contrapondo a algum poder econômico muito forte, ou alguma estrutura de produção muito forte, em geral industrial, ou alguma política do Estado muito forte. Então, ela é uma mistificação, ou uma mitificação, se você não quiser uma mistificação, importante em alguns momentos. Agora, do meu ponto de vista, um cinema totalmente independente, ou verdadeiramente independente, como aparece nos textos do cinema brasileiro dos anos 50, principalmente, não existe. O cinema, a gente sabe, é uma atividade artística de comunicação muito cara, né? O filme mais barato custa alguma coisa, então sempre vai depender de alguma fonte de recurso, né? Em geral são de empresas capitalistas, maiores ou menores, não importa, ou do dinheiro do Estado. No caso brasileiro, principalmente, hoje em dia, por exemplo, os cineastas que se dizem independentes hoje em dia e que dependem inteiramente da Ancine ou da Secretaria do Audiovisual não tem nada de independentes. Eles dependem do dinheiro do Estado. Eles são independentes em relação à Rede Globo, na medida em que alguns desses cineastas, ou muitos deles, não têm ligações com a Globo Filmes, tudo bem. Eles podem ser independentes em relação às distribuidoras majors, que operam via lei do artigo 3º hoje em dia, tudo bem. Mas boa parte deles depende ou da Secretaria, ou da SAV, ou da Ancine, ou da Secretaria de Cultura do seu Estado, e não há mal nenhum nisso. As políticas públicas de cinema são uma necessidade. Agora, é claro que o Estado também, quando investe, há uma série de pressupostos nesse investimento, há uma série de prerrogativas nesse investimento e de obrigações, né? Então, essa ideia do cinema totalmente independente também, para mim, é um pouco uma mistificação. Mas é aquele cineasta, Arthur, que eventualmente não depende do dinheiro do Estado, nem de grandes empresários. Olha, no mínimo do dinheiro, eu sempre brinco com os alunos, até, no mínimo do dinheiro do pai dele, ele vai depender, ou da herança dele, ou dela, essa pessoa vai depender, para poder fazer um filme, entendeu? Ou de condições de trabalho, né? Por exemplo, nós que somos professores universitários, a gente faz os nossos filmes a partir do quê? De uma posição que a gente ocupa no campo universitário, que nos possibilita equipamentos, nos possibilita um tempo para pesquisar, para filmar, etc. Tem uma dependência também dessa estrutura no caso de trabalho, de produção, se você quiser. Não chega a ser de produção, mas enfim.
Mas isso não quer dizer que essa expressão cinema independente não tenha a sua validade histórica e não seja importante. Tá? Talvez o que a gente tem que se perguntar é quando os cineastas, né, ou os teóricos escrevem cinema independente, é independente em relação a quê, ou a quem, ou a que estrutura. Mas eu não acredito, de fato, na existência de um cinema totalmente independente, verdadeiramente independente. Isso eu não acredito. Como se fosse desligado de qualquer estrutura, entendeu? Econômica, principalmente. Isso é uma coisa. Falamos um pouquinho de Hollywood, né? Em relação ao cinema brasileiro. Ora, em relação ao cinema brasileiro, a gente sabe, desde a Maria Rita Galvão, né, pelo menos, que, como historiadora, como trabalho de historiadora, né, que a expressão cinema independente, a noção de cinema independente, foi extremamente importante em alguns momentos históricos do cinema brasileiro, particularmente nos anos 50. Né? Como nasce essa expressão ali, como nasce essa noção ali nos anos 50? Ela nasce articulada principalmente por um grupo de cineastas de esquerda, e quando a gente diz esquerda nos anos 50, a gente diz, na realidade, pessoas ligadas em níveis muito variados, é verdade. Algumas com uma ligação muito grande, outras com alguma ligação, outras com uma ligação muito distante, mas alguma relação, mesmo nem que fosse intelectual, mas a gente diz ligados ao Partido Comunista Brasileiro, que era a organização mais importante de esquerda no Brasil, de então. Mas, enfim, um grupo de cineastas com ligação com o Partido Comunista Brasileiro, grupo esse que se contrapunha, não é, à forma dominante de industrialização do cinema brasileiro de então, a gente está falando da primeira metade dos anos 50, que era uma forma de industrialização capitaneada principalmente pela Veracruz, mas não somente, também a Maristela, Multifilmes, uma medida muito menor a Atlântida, mas, enfim, um tipo de industrialização, e a Veracruz é um grande exemplo disso, calcado sobretudo no Studio System. Era uma tentativa de emulação do Studio System. E esses cineastas de esquerda, não é, se contrapõem a essa forma, não é, e propõem outras formas de cinema brasileiro, também industriais, isso é importante que a gente diga. Eles não recusavam a ideia de indústria. Eles chegam a falar em verdadeira indústria, como se a Veracruz fosse uma falsa indústria. Claro que isso é puramente ideológico hoje em dia, mas, enfim, eles não recusavam a indústria, mas recusavam aquela indústria feita pela Veracruz. Bem, em relação ao 40 graus, eu já havia explicado um pouco, né? Mas aí a gente já vê toda uma diferença, de fato, em termos de produção, da própria filmagem, estético, claro, é um filme em termos visuais, né? Hoje tem como é que é a expressão de hoje em dia? O look do filme, enfim, é totalmente diferente quando a gente compara com os filmes da Veracruz, além, claro, da temática. É um filme que, de fato, vai ter, né, como centro dele os guris pobres que vêm da favela e descem do morro para vender seus amendoins num domingo pelos pontos turísticos do Rio. E como vive essa comunidade pobre, né, os seus principais aspectos, as relações de classe lá no asfalto, as contradições, etc. Então, aí de fato você já tem um filme, digamos assim, que cristaliza muito do cinema independente. Há um outro filme importante, não são os únicos, tá, mas eu não vou me estender demais também, importante do cinema independente, que é O Grande Momento, do Roberto Santos. Esse, de novo, um caso também bem curioso, porque também é um filme em grande medida filmado em estúdio, aí aqui em São Paulo, né, dirigido pelo primeiro longa do Roberto Santos, que é desse grupo também. A produção do filme foi do Nelson Pereira, inclusive. Mas, enfim, boa parte do filme filmado em estúdio, pouquíssima coisa em locação. Também é um filme, uma espécie de comédia amarga, né, de comédia romântica amarga. Mas aí, mais claramente, não é, quando a gente compara com o Agulha no Palheiro, centrado em questões sociais, né? Apesar de ter esse tom de comédia, apesar não tendo esse tom de comédia, mas mais claramente centrado em questões sociais, porque o grande drama do filme, digamos assim, a grande questão do filme é como o jovem que vai casar, o casal jovem que vai ter a sua cerimônia de casamento naquela noite, na noite do dia em que o filme se passa, como conseguir dinheiro para realizar a cerimônia, etc. Eles não tinham dinheiro nem para isso, né? Então, em torno disso, o filme cria, né, uma série de quadros, né, da São Paulo de então, principalmente em torno dessa população de classe média baixa, de um bairro que a gente pode achar que é a Moca, algo assim, né? Não é dito no filme, mas não deve ser muito distante disso.
com um tratamento muito carinhoso por parte do Roberto. Mas aí, de novo, né, o modo de produção de estúdio, né, muito calcado no estúdio. Embora uma das cenas mais bonitas do filme da história do cinema brasileiro seja em locação, que é a cena da bicicleta com o Gianfrancesco Guarnieri dando o último passeio do personagem dele com a bicicleta. Mas uma temática, aí sim, uma temática considerada brasileira, né, ou verdadeiramente brasileira, isso muito ligado à questão do cinema independente. E, em termos formais, um filme que eu acho bastante complexo, que eu acho que ainda tem que ser mais estudado, né, porque ele certamente não se compara a esse cinema mais tradicional brasileiro, eu acho. Da Vera Cruz, mesmo da Maristela, da Multifilmes, não tem nada a ver com isso. Mas ele também não tem esse approach neorrealista que a gente pode identificar no Rio 40 Graus. Eu tenho muita dificuldade de ver esse approach neorrealista. É muito particular o tom do Grande Momento. É um filme que me chama muita atenção até hoje, porque é muito particular. Né? Uma espécie de comédia realista, mas eu acho que tem pouco a ver com o cinema italiano da época. Enfim, teria que pensar um pouco mais o que é esse filme. Não tem uma resposta pronta aqui. Mas é outro filme importante dentro desse quadro. Né? E para a gente falar, isso tudo, Bia Longa fala, né? Porque de fato, embora a expressão cinema independente, né, seja utilizada pelos cineastas até hoje no Brasil e fora do Brasil também, o grande momento dessa expressão no Brasil certamente é nos anos 50. Posteriormente, ela vai ser sempre retomada, né? A partir de então sempre retomada. Então lá nos anos 60 a gente vai ver os cineastas do cinema novo, em muitos momentos, dizendo que o cinema novo é um cinema independente. Não é? Aí já não em relação à Vera Cruz, porque não fazia muito sentido, a Vera Cruz já tinha falido na década anterior. Mas quando eles querem se contrapor, por exemplo, às estruturas tradicionais do cinema brasileiro, do cinema comercial brasileiro. Né? A Atlântida, que na realidade estava acabando, ao cinema mais comercial brasileiro de então. Então eles se dizem independentes. Né? Ou quando querem se dizer independentes também em relação a algum órgão do Estado, né? Principalmente a partir da implantação da ditadura em 64. Então eles usam essa expressão também. Né? Em muitos textos isso é encontrado. Né? O cinema novo como uma forma de cinema independente, etc. Tá? Nos anos 70, me parece mais interessante a gente retomar essa expressão pelo seguinte, porque ali, bem, nos anos 70 a gente sabe, a partir de 74, 75, o grupo ligado ao cinema novo assume o poder da Embrafilme, ou seja, assume o poder do principal órgão estatal de produção cinematográfica da história do país até a criação da Ancine, por meio principalmente do Roberto Farias, que vai ser o diretor da empresa, né? e do Gustavo Dal, que vai ser o superintendente de distribuição. Aí o grupo do Cinema Novo toma o poder e não vai mais largar o poder cinematográfico até quase hoje em dia, mas enfim, até pelo menos os anos 2000, até pelo menos a primeira gestão da Ancine, que ainda foi do Gustavo, quer dizer, quase 30 anos de poder, é bastante tempo. A partir de então, alguns cineastas vão usar essa expressão cinema independente para se contrapor justamente esse grupo majoritário que estava dominando a Embrafilme, que era o grupo visto como o grupo do cinemão, né? Que não era todo o cinema novo também, ou todas as pessoas oriundas do cinema novo, mas eram principalmente aqueles produtores e diretores de maior sucesso de público e ligados ao cinema novo, ou então de maior sucesso, não sucesso propriamente, mas de maior relação com as estruturas de produção do Estado, a Embrafilme, né? Então, o cinemão, quem é? É o Roberto Farias, é o Barretão, é o Cacá Diegues, né, em muitos momentos, até o Neville de Almeida, porque fez a Dama do Lotação, é acusado de cinemão, etc. E os cineastas que se contrapõem a esse grupo do cinemão, muitas vezes usam essa expressão, não, nós somos o verdadeiro cinema independente, nós somos o cinema independente, embora muitas vezes eles fossem produzidos pela Embrafilme também, com menos recursos, com menos estrutura de circulação, com filmes que às vezes, em geral, não faziam tanto sucesso, etc., mas se contrapunham. Então é interessante ver como nesse momento se articula a ideia de cinema independente. O cinema independente, a partir principalmente da segunda metade dos anos 70, é independente, na realidade, do grupo que dominava a Embrafilme. É a isso que se refere. Né? E aí o próprio Nelson Pereira dos Santos vai utilizar essa expressão, porque o Nelson Pereira é uma figura muito interessante nisso tudo. Ele, em geral, está lutando, embora ele mesmo tenha sido produzido pelo Barreto, ele muitas vezes se contrapõe a esse grupo.
Então, o próprio Nelson vai se utilizar dessa expressão, Leon Richman vai se utilizar dessa expressão, e cineastas aí, enfim, que nem tão ligados a esse grupo carioca do cinema novo, também vão se utilizar dessa expressão nessa luta aí, não é política, enfim, pelas verbas do Estado. Na realidade é isso que está em jogo, né, para a produção cinematográfica. Mas é interessante a gente ver como isso se reconstitui. Dando um longo salto, estamos vindo para um salto já para os anos 90, 2000. Mas desculpa, claro. Um parênteses, ou um colchete, não sei. E a boca? Como que você vê a questão do marginal, até pensando na figura do Candeias e eventualmente do marginal e a questão? Porque aí na boca, além do marginal, a gente tem os produtores, o Massaíne, o Galante. Então parece que nas décadas de 70 a gente tem muitas vertentes de independência em 70 e 80. Como é que você vê isso? Eu lembro que nas conversas que gestaram esse projeto, até o Nuno falava muito da Boca como um cinema de produtores, mais do que de diretores. Com certeza. Você pode dar uma... Posso. Não, vamos falar então um pouco da Boca, do cinema marginal. Pode ser por ignorância minha, pode ser falta de memória, eu não tive tempo de preparar algo aqui mais profundo pra gente. Eu não lembro muito... Bem, o pessoal da Boca escrevia muito pouco, né? Então a gente analisar via as entrevistas e textos as posturas ideológicas é muito difícil, porque tem pouca produção de texto, etc., por parte deles, né, desses produtores e diretores. Em relação ao cinema marginal, não. As pessoas escreviam bastante, em geral, deram muitas entrevistas, também quem não escrevia, Candeias não escrevia muito, mas deu N entrevistas. Mas a tendência desse grupo, pelo menos do que eu recordo, isso no momento histórico deles, não posteriormente, tá? Ou seja, lá nos anos 60, 70, eu não lembro muito deles utilizarem essa expressão cinema independente. O que a gente tem sempre é uma contraposição desse grupo, principalmente nos anos 70, ou desses grupos, que na verdade não é o mesmo grupo. Uma coisa são os produtores comerciais, outra é o Candeias, o Sganzella, o Bressani, mas enfim, uma oposição dessas pessoas, desses grupos, a Embrafilme. Isso havia o tempo todo. Sempre lembrando, né, acho que hoje em dia a gente sempre faz essa coisa dos marcos históricos, né? Do cinema brasileiro a gente tem alguns, né? Então a criação da Veracruz é certamente um desses marcos, o surgimento do cinema novo nos anos 60 é outro marco muito importante, essa virada da Embrafilme em 74, 75 é outro marco muito importante, mas eu acho que certamente, eu não sei se é porque da minha geração, para mim um dos marcos mais importantes mesmo do cinema brasileiro é 1990, né? Sempre lembrar desse marco, quer dizer, quando ali todas as estruturas do cinema brasileiro, tanto as ligadas ao Estado, quanto as ligadas a um cinema mais comercial que ainda restava, elas se desfazem praticamente, né? Elas já estavam muito exângues, né? Já estavam muito decadentes, mas com o governo Collor, de fato, o pouco que restava se desmonta e nada vem no lugar, né? Então ali realmente a produção brasileira, naqueles primeiros anos, da década de 90, 91, 92, 93, ela praticamente se restringe a curtas-metragens e um outro longa, feito muito na marra, etc. Alguns filmes pornográficos que ainda circulavam, boa parte deles provavelmente de montagem, não tenho certeza disso, mas muito possível, enfim. Uma situação muito, muito difícil, né? Então, isso redimensiona todo o cinema brasileiro, etc. A partir daí você vai ter a criação de leis de incentivo, etc. Não vou muito longe disso. Mas aí há um momento, digamos assim, de alguma união no cinema brasileiro, algo que é raro na história do cinema brasileiro, né? Essa união, primeiro, para que se crie alguma estrutura de produção. A primeira estrutura que foi criada, muito pequena, mas enfim, foi importante, foi a Rio Filme, não é? No município do Rio de Janeiro, uma distribuidora de cinema pública. Depois a criação da lei do audiovisual, a operação dela que foi muito difícil nos primeiros anos, há alguma articulação ainda ali também entre os cineastas mais ou menos unidos. O CBC, já no ano 2000, o terceiro CBC, Congresso Brasileiro de Cinema, a criação da Ancine entre 2002 e 2003. Mas a partir da operação da Ancine, aí a gente está falando de 2003, 2004, aquelas divisões do meio cinematográfico, elas voltam a se aguçar bastante. Não é que elas tenham deixado de existir, mas elas parecem que diminuíram muito. Em alguns momentos realmente houve muito consenso no meio cinematográfico aí nos anos 90. Mas a partir que a Ancine se coloca em funcionamento de fato,
e não é só Ancine, na realidade é todo o efeito da MP, eu não vou lembrar o número do raio da MP, eu não lembro todos os 2, porque são vários 2, é 2, 2, 2, 8, talvez tenha mais um 2 aí, mas enfim, da medida provisória que inclusive cria Ancine, mas ela tem uma série de outras medidas, essa medida provisória, editada pelo Fernando Henrique Cardoso, já mais ou menos no final do governo dele, toda essa legislação, ela, digamos assim, redimensiona o cinema brasileiro, né? Redimensiona o cinema brasileiro. E ela faz com que o cinema brasileiro volte a existir, mesmo que em níveis muito pequenos, para o mercado. Porque a verdade é que nos anos 90, com a lei do audiovisual, existiu produção. Mas em termos de existir para o mercado, fora um outro exemplo, é praticamente inexistente. Os números são muito baixos, é 4%, 5% do mercado, quando chega. Mas a partir da Ancine e da MP, não, a coisa se reequaciona e, inclusive, num primeiro momento, causa uma certa euforia, porque o ano de 2003 é o ano em que, desde os anos 80 até hoje, o cinema brasileiro teve maior participação no seu mercado interno. Comparável ao início dos anos 80 e os anos 70. Um pouco mais de 20% de ocupação do mercado interno. Isso não se manteve absolutamente. O que tem se mantido nos últimos anos é uma média aí de 14%, 15%. Às vezes faz um pouco mais, um pouco menos. Se a gente tirar a média, está por aí. A ocupação do mercado é uma ocupação baixa. Mas eu dizia, a criação da Ancine e SMP reequacionam o cinema brasileiro. O colocam, mesmo que de uma forma pequena, uma participação de mercado e consegue aumentar muito o número de produção. São muitos filmes produzidos por ano. O Brasil hoje em dia é um dos países que mais produz filme por ano. Agora, o que ocorre é o seguinte. Eu vou chegar no cinema independente, porque eu tenho que falar todo esse quadro, falar cinema independente, calma, tá? Eu sei que parece que eu estou... É ótimo isso. O que ocorreu foi o seguinte, a partir da MP e da ação da Ancine. Como eu disse, a criação de um certo mercado. De fato, o cinema brasileiro consegue participar de 15%, 16% do mercado. Tem uma produção de filmes grande, um número de filmes grandes. Agora, seria errado pensar, ou é errado pensar, não seria, não, é errado pensar, que são todos esses filmes aí, essa cerca de mais 100 filmes que são produzidos por ano, nos últimos anos, que estão disputando o mercado. Não, isso não está ocorrendo. Isso não ocorre. No fundo, são pouquíssimos filmes, não é? Eu diria aí, posso estar errando, tá? Eu não estou com esses números aqui na mão, mas não mais do que 15, eu acho que eu estou exagerando, uma dezena, um pouquinho mais, não chega a 20 certamente. Tá? De 10 a 15 filmes que de fato disputam público, tá? E desses 10 ou 15, metade de fato vai ter um público relevante. E são eles, de fato, que têm uma participação no mercado. Esses 16, 15, 14% de público são o resultado desses 15, 16 filmes e principalmente de uma meia dúzia de filmes por ano. Às vezes menos do que meia dúzia. Esse ano, aliás, pelo jeito vai ser isso. Ano passado, na verdade, vai ser isso. Ora, o que gera isso? E por que esses filmes fazem sucesso? Há vários motivos, mas uma coisa a gente sabe. Há duas estruturas fundamentais para o sucesso desses filmes. Uma é a Globo Filmes. Sem Globo Filmes, só um filme foi significativo de público no cinema brasileiro nesse período todo, que é o Tropa de Elite 1. Os outros todos têm alguma relação com a Globo Filmes. Todos, sem exceção nenhuma. Um outro dado que é muito importante, embora não seja totalmente necessário, mas é muito frequente, é o filme ser lançado por Major e está relacionado com a Major via artigo 3º. Mas há muitas exceções e hoje em dia, de fato, você tem a participação da Downtown, que é uma distribuidora fundamental, nacional, apesar do nome, e ela tem uma expertise grande, tem conseguido lançar muito bem os filmes. E a Paris Filmes, que é nacional também, embora trabalhe com filmes estrangeiros, também tem feito um bom papel. Não por acaso, o Minha Mãe, Uma Peça 2, não foi lançado por uma Major, né? Foi lançado pela Paris numa codisco com a Downtown. Então, eu não lembro agora dos textos do Ademar e do Pedro, usando a palavra independente. Pode até ter que tenha. O que tem muito nos textos deles é o seguinte, é que tem todo, na campanha do cinema brasileiro, que os dois, né, Ademar Gonzaga e Pedro Lima, organizaram, um dos vários eixos, essa campanha tem N eixos, mas enfim, um dos eixos que, principalmente a partir da realização de Barro Humano, que é o filme dirigido pelo Ademar, né? Mas o Pedro participou da produção e tal, enfim, a partir da realização e depois com a exibição e sucesso de Barro Humano, o que tem é muito uma luta desse grupo aí, e de mais alguns cineastas,
contra o que eles consideravam um cinema brasileiro ultrapassado. Tá? É provável até que eles usem essa expressão independente, não acho impossível. Mas eles também usam a expressão, até cinema amador eles usam, para dizer, Barra Humana é do cinema amador. Outra hora eles, a nova geração eles usam também. Enfim, tem uma série de expressões que eles usam para demarcar a diferença deles, desse grupo, de mais alguns cineastas que eles elegem, como Humberto Mauro, como Almeida Fleming, eu acho que Gentil Ruiz também, mas enfim, cineastas que ele elegem como desse novo cinema, vamos chamar assim, eles não têm essa expressão, mas em relação ao que se fazia no Brasil até então. O que se fazia no Brasil até então, que eles estão combatendo? Principalmente a cavação, né? Então eles querem se contrapor à cavação, né? Os naturais, etc., e também um cinema de ficção que eles consideravam um cinema de ficção ultrapassado em toda a linha. Então, cineastas como Vitório Verga, por exemplo, que era um cineasta que realizava filmes, era considerado ultrapassado. E mesmo o Lulu de Barros, que no início da campanha eles admiram, eles começam a problematizar. Eles começam a se separar do Lulu de Barros, Luiz de Barros. Né? Então, essa expressão cinema independente, se eles a utilizarem, é provável que utilizaram, como essas outras expressões que eu dei, no fundo, era uma forma deles se distinguirem, vamos usar uma expressão que está muito na moda na sociologia atual, se distinguirem do que era a reculhamba, do que eles julgavam que era a reculhamba do cinema brasileiro de então. Essa reculhamba por dois motivos. Um motivo moral. Né? Os cavadores que roubam dinheiro, que roubam isso, que roubam aquilo, os naturais, que fazem naturais, que não adianta para nada. Isso daí é o que eles não querem mesmo. Mas mesmo em relação ao cinema de ficção brasileiro, eles consideravam que muita coisa estava superada. Vitório Verga, Gino Bonfioli, mesmo Luiz de Barros, eu citei, William Choquer, que eles criticam a beça, enfim, alguns cineastas aqui de São Paulo, eles sempre, tem um texto do Pedro que é ótimo, fala as drogas vindas de São Paulo, e assinala drogas, assim, eu sou muito filme de São Paulo, que eles consideram um cinema muito mal feito, não era o que eles usam a expressão até cinema moderno, para dizer que Barra Humana é o cinema moderno no Brasil. E o cinema moderno para eles o que é? É o cinema hollywoodiano. É o que a gente entende hoje como cinema clássico, né? Exatamente. Para eles é o cinema moderno. Lulu de Barros ainda estava muito atado a concepções ligadas ao filme d'art. Muito desses cineastas brasileiros de São Paulo, de outras regiões, não dialogavam com esse cinema moderno, uma coisa muito mal encenada, muito mal montada, muito mal editada, muito mal roteirizada, que para eles era o mais importante. Então eles estão se afastando. Tá? Sem dúvida, eu me recordo bem do uso de termos como, por exemplo, cinema amador, mas também com uma conotação diferente. Totalmente. E eu me recordo vagamente do termo independente, em algum texto eu preciso também rever. Mas eu acho que é quase sinônimo do amador, do moderno, no fundo para se distinguir. E é muito diferente, sem dúvida, do que eclode nos anos 50. Sim. Agora, ainda remexendo mais esse ensopado aí, assumindo a posição retrospectiva, ou seja, assumindo que a gente está nesse momento agora olhando para trás. Tá. Você acha que retrospectivamente faz sentido falar, por exemplo, num Humberto Mauro independente e num Humberto Mauro que já não seja independente em determinados momentos? Não, por exemplo, sinceramente, as pessoas vão me odiar por isso. Mas não, retrospectivamente eu acho muito complicado. Porque vamos pensar a carreira do Humberto Mauro, né? em Minas. Bem, tem as primeiras experiências que ele faz, que nem existem mais, que são experiências, no fundo, que ele faz lá com o Pedro Comelo e tal. Isso a gente nem conhece mais, né? Mas a partir já dos longas, feitos com um mínimo de estrutura, inclusive uma produtora, a Febo, que era mantida por dois capitalistas, né? O Paulo Emílio historia isso muito bem. Uma produtora de cinema. Ele ganhava um salário, pequeno que fosse, numa empresa que pretendia recuperar o seu capital, claro que nunca consegue recuperar e tal. Então, não, faz todo sentido, porque durante um certo período, inclusive, podemos falar isso, o Humberto Mauro era um dos raríssimos diretores que vivia de cinema, exato. Ele vai para o Rio, depois que a empresa fecha, não é?
E aí ele vai trabalhar onde? Na Cinédia. A soldo também, pago. Ganga Bruta é um filme feito num conflito muito grande entre ele e Gonzaga, mas é um filme feito para a Cinédia. Trabalha em outras funções na Cinédia também. Depois vai trabalhar na Brasil Vita Filmes. Favela dos Meus Amores, né? É um filme feito para Brasil Vita Filmes. E depois vai trabalhar no INSE, vira funcionário público como nós. Então me parece que é difícil aplicar a ideia de cinema independente, por exemplo, ao Humberto Mauro. Tanto porque na época ela é tão lábil, a expressão, tão lábil, que é difícil até falar numa noção de cinema independente, que ela se confunde com o cinema amador, que também foi muito lábil, e o cinema moderno, porque esse grupo que estava querendo, no fundo, se distinguir, é isso, né? A expressão que fosse para usar. Como porque o Mauro, ao longo da sua vida, pode cineastas de então, de um lado estava ligado a estruturas de produção muito claras, assim, por mais inviáveis que elas fossem economicamente, essas estruturas, ou por mais que hoje nós nos consideramos muito bons e achemos que elas eram amadoras, eu não gosto desse tipo de olhar, mas certamente eram estruturas de produção, entendeu? De tentativa, não que elas conseguissem ser, mas boa parte delas de tentativa capitalista, ou no caso do Estado, dentro de uma estrutura de um Estado que em pouco tempo vai se tornar autoritário, inclusive. Ele entra já no serviço público às portas do Estado Novo, né? Então, é muito difícil falar mesmo retrospectivamente, do meu ponto de vista, no Humberto Mauro como um cineasta independente. Eu, na verdade, para ser sincero, eu tenho muita dificuldade com a noção de independente aplicar retrospectivamente. Eu acho que ela tem mais sentido quando o grupo, de uma forma forte, como foi nos anos 50, não de uma forma frágil, como foi nos anos 20, toma para si. Hoje, por exemplo, eu acho que tem muito sentido falar em cinema independente. Tem um grupo de cineastas, que é o Tony Venturi, o Murilo Salles, não sei mais quem, que tomam para si essa ideia de cinema independente e tentam falar em nome de cineastas independentes e tentam pensar o que é o cinema independente, né? Porque, no fundo, essa questão do cinema independente também isso é algo que eu acho que no trabalho que vocês estão fazendo, vocês têm que fazer esse esforço. É independente em relação a quê? Porque, como eu disse no início da minha fala, que no fundo eu não acredito num sistema totalmente independente, ele sempre vai depender de alguma coisa, mas isso não quer dizer que a expressão não possa ser usada. Eu sou a favor da utilização da expressão. No fundo, é importante pensar independente em relação a quê? O independente significa o quê, exatamente? Mas aí, para o historiador, eu acho que só faz sentido se o grupo utilizou, entendeu? Porque aí, então, o grupo vai dizer nós somos independentes em relação a Veracruz. Nós somos independentes porque um cineasta independente faz o cinema verdadeiramente brasileiro. Ou o Glauber porque vai dizer, porque eu sou contra toda a indústria. Então eu sou um cineasta independente. Tudo bem. Agora, eu acho que fica muito julgamento da história, que não é a tarefa do historiador, se eu digo, não, o Humberto Mauro é independente porque o Humberto Mauro fez tal coisa. Mas isso era importante para o Humberto Mauro? O Humberto Mauro mesmo se colocava a questão da independência, porque também a gente não pode pressupor que as nossas questões sempre foram importantes ou foram importantes para os outros. Sim. Certamente a questão do cinema independente ela é importante na história do cinema brasileiro. Certamente ela é importante hoje em dia. Certamente ela é importante para muitos de nós. Para mim para você para a Cristina também, para o Luiz Alberto, para a Margarida. Mas talvez para o Humberto Mauro, isso não torna o Humberto Mauro menor. Sim. Nem maior também. Para o Gonzaga, certamente essa questão do cinema independente tem o menor sentido, eu acho. Eu teria que estudar mais, mas acho que não está muito aí para essa discussão, não. Entendeu? E aí, claro, que por um estudo como o de vocês, o Humberto Mauro talvez interesse menos, né, do que outros cineastas. O Nelson provavelmente vai interessar muito mais, o Glauber vai interessar muito mais, o Tony Venturi vai interessar muito mais. E até alguns cineastas, como o que me ocorreu agora, que é justamente como você falou. Eu achei muito importante essa fala da problemática do termo usado retrospectivamente. E da importância quando o termo é reivindicado pelo próprio artista, pelo próprio... E aí me lembrei de um cineasta, no caso, que reivindica isso, porque ele já no primeiro letreiro ele coloca o Silveira Sampaio. Bom caso, viu, para estudar. É um caso também que eu acho, interessante. Entre outros, que certamente, mas esse é um caso, né? Interessante, bem lembrado.
Bem lembrado. E um caso que o Luiz Alberto está estudando, aí é por isso que eu acho que você tem que entrevistá-lo, que é o Fenelon. O Fenelon também se dizia produtor independente, mas é uma coisa totalmente diferente dos anos 50 já. Mas é interessante porque tem toda uma ligação, porque o Fenelon teve uma influência enorme no Alex Vianney. Né? Mas, de fato, o que era o cinema independente para o Alex é diferente do que é para o Fenelon, ou para o grupo do Alex. Né? É diferente do que é para o Fenelon. Mas você lembrou muito bem. O exemplo do Silveira Sampaio é outro para ser estudado, para ser debatido. Inclusive, ele está um pouco na franja dos anos 50, né? Pensando num filme como Uma Aventura aos 40, 47, se não me engano. Então, quer dizer, é um cineasta que incorpora isso, sabe? Não, muito bem lembrado. Eu acho que um outro cineasta que eu não sei se ele usava essa expressão, a gente acabou de falar dele até rapidinho por causa desse coisa. Ele usa essa expressão, mas ele não é um cineasta que escreveu muito. Ele deu muita entrevista, mas ele não escreveu muito. No forte dele não é escrever. Mas aí os filmes talvez tenham que ser estudados, porque são filmes muito radicais, não só esteticamente, mas também em toda a concepção deles. É o Candeias. O Candeias, de fato, ele tem duas experiências, que são o Zezé e o Candinho, que são quase que únicas na história do cinema brasileiro. Por que eu digo que únicas? Não tanto pela estrutura de filmagem, que foi muito precária, feito com ponta de filme, sobra, né? A equipe não ganhou nada, praticamente pelo que eu sei. Ele ocupou a maior parte das funções, mas tem equipe técnica também. Enfim, atores que na realidade não são profissionais na maior parte dos casos. Enfim, a estrutura de produção muito precária, mas até aí não se diferencia de muito do que é feito no cinema brasileiro. Né? Chongas até aí. Mas ele pensou esses filmes para não serem exibidos no circuito tradicional, nem de sala de cinema, mas nem de festival. Então ele não levou o filme para censura, que era algo obrigatório para você poder circular o filme. Ele se recusou a levar o filme para censura. Então ele circulou o filme de uma forma, aí sim me parece que bastante independente, aí eu estou usando a expressão independente, que era clube de mães, sindicatos, universidades principalmente. Quem se interessasse em ver o filme, ele dava um jeito de passar o filme para as pessoas e tal, intelectuais, estudantes, a coisa toda, os cineastas eventualmente também, claro. Aí, de fato, isso aplicando ao Candeias. Mas o Candeias fala disso, dessa tentativa de uma experiência de independência em relação ao Estado, que eu acho bastante radical. Mas ele tinha que encontrar vínculos maiores de entrevistas do Candeias para ver se ele usa mesmo essas expressões, se não usa. Mas acho que aí a estrutura do filme é muito interessante. Né? É muito interessante, aí teria que ser mais pensado. Uma coisa que o Luiz Alberto tem feito também, eu fiz um pouquinho, o Luiz Alberto está fazendo mais, é o seguinte, é ver filmes que tratam da feitura de filmes, né? Isso é sempre interessante. E ver se a expressão independente aparece neles, eu não sei se aparece. No Carnaval Atlântida não aparece, que é o filme que eu estudei mais. E nem está muito encenado o cinema independente, está muito mais encenado, de fato, um conflito Veracruz versus Atlântida. Né? Mas há outros filmes. Tem lá o Baronesa Transviada, que são dois produtores tentando tirar dinheiro de uma viúva rica. Eu não sei se nesse daí, por exemplo, aparece alguma hora a expressão independente, ou tem algo que a gente possa relacionar com o que era o pensado o cinema independente da época, entendeu? Mas aí tem que ver os filmes, né? E isso é interessante porque às vezes dá muito trabalho, porque às vezes não é um filme todo. Tem um filme que eu adoro, que é quer dizer, o filme eu não adoro, o filme é péssimo, mas tem um momento do filme que eu gosto muito, que é A Filha de Calígula, que é um filme da Boca. Né? Um filme muito ruim esse filme. Mas ele tem um momento que é muito interessante, que é desses de conflito dos cineastas, né? Porque tem um momento, e aí talvez muita gente de hoje em dia dissesse, esse da Filha de Calígula é um filme independente. Porque tem um momento que tá lá o rei, né? Não sei nem se o nome dele é Nero, mas enfim, o Nero, os dois assistentes e tal, aí o Nero reclama de alguma coisa, dizendo, não, mas essa porque aí o filme vira reflexivo, de repente. Cenografia aqui está muito ruim, isso aqui está muito mal feito e tal. Aí um dos assistentes diz, não, mas a gente não tem dinheiro e tal. Não, mas vocês têm que fazer isso direito e tal. Ele diz, não, mas você está pensando o quê? Que isso aqui é filme da Embrafilme? Isso aqui é filme da Boca, não tem dinheiro não. É filme de encomenda mesmo, quer dizer. Ou quando não era de encomenda,
dentro de um escopo muito definido por parte do Estado. E isso é evidente, isso, todos os estudos mostram isso. Isso não quer dizer que o cineasta não pudesse mostrar, principalmente Humberto Mauro, que é um grande cineasta, um dos grandes mesmo. Ter questões dele, que ele conseguisse estilisticamente explorar muita coisa, e até alguns temas mesmo autorais se desenvolvessem. Não quer dizer que não fosse possível, mas é muito marcado, né? Isso se altera um pouco a partir justamente do cinema novo, porque o cinema novo vai buscar formas de patrocínio um pouco menos pesadas, né? Mas tem patrocínio, sempre. E, em geral, órgãos do Estado também. Mas é feito numa estrutura menos verticalizada, vamos chamar assim. Então, quando você pega uma Maioria Absoluta, que é o filme do Leon, ele, no fundo, foi pago pelo governo do Estado do Pernambuco e pelo CPC. Né? São os dois ali se dividindo. Mas é bem menos verticalizado. Isso não quer dizer... Mas, de qualquer maneira, ele está com ideias que o governo do Estado de Pernambuco defendia antes do golpe, que era justamente o método do Paulo Freire, e o CPC também defende, que é o direito de voto do analfabeto. Né? Agora, é claro que ali já tem uma pessoa que era reconhecida como autor, é filme de autor. Isso também ajuda a leitura a ser diferente. Né? Uma coisa é o Gilberto Rossi fazendo um filme, que ninguém diz que ele é autor. E aí, por isso, não teria estilo, não teria isso, não teria aquilo. Outro é o Norman Risman. Esse é obrigatoriamente autor, então deve ter supostamente ter um estilo, isso e aquilo. A gente um pouco se dirige, às vezes, por essas categorias muito... que acabam sendo um pouco fechadas demais. Mas, de fato, o documentário ele tem essa marca. Né? Agora, isso se altera muito já a partir dos anos 60, 70, porque você vai tendo formas mais variadas de financiar o documentário nos anos 70, já a partir de editais, né? Ou produtores independentes como Farcas, que é uma raridade, mas que deu muita liberdade para os seus realizadores. Editais, que é uma forma bem mais aberta, né? Então, de fato, digamos, o nascimento de um documentário autoral se torna mais possível, né? Mas, de fato, essa coisa do documentário produzido diretamente por um órgão, como é o caso do INSE, ele marca muito, né? Fica muito difícil você falar em um documentário independente do Humberto Mauro. Como independente? Você pega um filme como Os Bandeirantes, que é um filme que foi muito estudado, é um filme importante. Você pode só repetir isso, por favor? Porque eu mexi. Falar de um documentário do Humberto Mauro independente no INSE. Eu me pergunto como independente. Eu acho muito difícil. Talvez porque também... acho que tem também a postura de cada um. Para mim é plenamente possível um filme sendo feito dentro da coisa mais tradicional de indústria possível, ou do Estado, ser um filme que expressa ideias autorais. Eu não ligo também a necessidade de independência, a necessidade não ligo a necessidade, vamos expressar melhor. Eu não ligo o fato de ser independente ao fato de ser autoral. Pode ser autoral sem ser independente. E pode ser um filme independente sem uma tremenda porcaria. E tem muito pouco de autoral. E pode ser independente autoral também. Eu adorei o Banco Imobiliário, por exemplo. Se você está estudando, adorei. Acho um ótimo filme. Ele é autoral e independente, certamente. Assim como um filme como O Despertar da Redentora, do Humberto Mauro, feito para o INSE, é um grande filme autoral, mas não é nada independente. É um filme que tem uma visão bastante oficial de história do Brasil. Tem aqueles historiadores que circulavam em todo o Estado Novo por trás. Roquete Pinto estava certamente interessado na produção do filme, que era o diretor do INSE. É muito difícil de aplicar a ideia de independência a isso. O que não quer dizer que seja um grande filme. Entendeu? Lembrar o seguinte, que a ideia de autor, quando nasce no Cahiers do Cinema, ela é aplicada para cineastas que trabalhavam na indústria peso pesado. John Ford, Howard Hawks. Eu acabei de ver um documentáriozinho sobre o John Ford que saiu junto daquele... Vejam se vocês comprarem, se verem. Saiu agora nessa coleção da Folha, já há algumas semanas, o Jovem Lincoln. Né? Saiu. Tem um extra lá. Tem um extra que é uma entrevista, um documentáriozinho sobre o John Ford. Eu tenho a impressão também, está tão mal feito o extra, que eu acho que até o documentário em 2 partes eles só colocaram uma. Que acaba muito de repente, assim. Então deve ser aqueles documentários em 2 partes. E que é ótimo. O apresentador e roteirista é o Lindsay Anderson. E ele tem muito material de arquivo com o John Ford nesse documentáriozinho. O John Ford era intratável, né? Aí tem uma coisa que é ótima. Um jovem crítico nos anos 50 pergunta para ele: e como você chegou a Hollywood? De trem.
por que você foi fazer filmes e tal? Isso tudo 50, 60, quando o John Ford já era considerado, ali ele começa a ser considerado o grande autor. Porque era uma coisa que dava dinheiro, eu precisava sustentar minha mulher e meus filhos, e fui fazer. E ganhei dinheiro com isso, me sustento assim até hoje. E é isso. É claro que tem um tipo ali também, né? Mas isso representa o quê? John Ford é um cara que quase sempre trabalhou muito dentro da indústria, é inegável como autor, né? Assim como outros cineastas, assim como um filme como O Vento Levou, não é nada autoral, e que é um filme independente. Aquilo ali é o supra-sumo de Hollywood, assim, e da falta de marca. O filme tem vários diretores, é um filme do Selznick, na realidade. Ele é um filme de produtor. Não, o Selznick dizia que só não dirigiu o filme porque não tinha tempo para fazer isso. Numa entrevista ele disse: eu queria dirigir o filme também, mas isso era o menos importante, então eu ia sacando os diretores, eu não tinha tempo, eu tinha que fazer outras coisas mais importantes que dirigir o filme. Mas enfim, agora, na questão do documentário, certamente a tensão da independência se coloca muito claramente, né? Porque muitas vezes o documentário, como ele não tinha, hoje mudou essa relação no Brasil, né? Mas como eu disse, até os anos 90 ele não tinha mercado nenhum documentário, né? Ele de fato tinha que ter quase sempre um comanditário, né? Ou alguém que bancasse esse filme de alguma forma, né? Agora, é claro que essas relações também são variadas, a gente tem que estudar. Então vamos dar um outro exemplo, Aruanda. Para mim esse é um filme que, ao contrário, não tem dúvida que é um filme independente, é um grande filme de autor e um filme independente, sem dúvida alguma. Embora ele tenha sido feito com a câmera do INSE, com recurso, sei lá de onde, agora não me recordo, parece que um usineiro deu um dinheirinho pro Lindo Arte, mas ali você vê claramente que a armação da produção permite uma liberdade muito grande ao Lindo Arte, né? Se a gente for entender a questão do cinema independente como uma liberdade de produção, uma produção feita sem nenhuma estrutura tradicional, né, por um jovem cineasta. Então me parece que em vários sentidos esse filme é independente. E é um filme de 59, 60, né, bem próximo aí da época que a gente está falando. Sem dúvida ligado às preocupações, e o Lindo Arte certamente conhecia essas preocupações, do Nelson, do Alex Vianney, de criar uma expressão do povo brasileiro. E é um filme que cria uma expressão. Eu sou um grande fã de Aruanda, eu acho um grande filme, grande filme. É uma expressão belíssima do povo brasileiro, uma das mais belas que eu acho que a gente tem no cinema brasileiro. Aí é um filme que, mesmo que alguém não aplique essa, mas ele certamente na época foi classificado como independente, mas eu acho que é muito tranquilo da gente aplicar ao Aruanda essa noção de independente. O cineasta que eu gosto muito é o Adirley. Eu acho o Branco Sai Preto Fica um grande filme brasileiro. Eu já sou fã dele desde o Ceilândia. O Ceilândia eu vi lá atrás, num festival que teve de escola de cinema e tal. Adorei o Branco Sai Preto Fica. Acho que um grande filme brasileiro contemporâneo. Queria ver como a Adirley pensa o que é o cinema independente, que eu acho que deve ser bem diferente do Murilo Salles. O Adirley já deve ter uma visão mais restritiva, imagino eu, estou chutando aqui, do que é cinema independente. Agora, se você toma o que o Murilo Salles diz o que é cinema independente hoje, na verdade 90% do cinema brasileiro, só fica 95%. Quem não é independente é o Roberto Santucci, a partir desse pensamento, né? O Daniel Filho, o José Alvarenga, mais meia dúzia aí. O resto todo mundo é independente, todo mundo está fora desse esquema. Aí desde o Murilo Salles, que não é propriamente um cineasta sem estrutura de produção, até o Adirley, que tem pouquíssimas condições de produção. É um cara que a gente sabe que batalha muito. Que inclusive durante muitos anos não tinha nem dinheiro do Estado para fazer. Isso sim, aí eu acho que o papo com Ikeda, vamos falar um pouquinho mais de hoje, né? O papo com Ikeda pode render muito, né? Porque de fato as novas tecnologias trouxeram um pouco não só elas, né? Mas elas ajudam muito nisso. Uma novidade que é a possibilidade de fazer um filme de fato com pouquíssimos recursos, né? Mesmo quando você compara com o cinema marginal e tal, é muito menos recurso, né? E de fato filmes que o dinheiro, basta talvez o dinheiro da mesada para se fazer, né? Nem mais a herança do pai, é o dinheiro da mesada, né? O que seria aí o limite da independência, né? Ou o Catarse, tem um aluno que estudou Catarse, achei bem interessante esse estudo. O Catarse, mas aí você depende do Catarse, depende dos apoiadores, depende das redes sociais, então alguma dependência tem, mas vamos chamar isso de cinema independente, né? Esse cinema de fato ele está muito afastado, vamos chamar assim, do Estado até.
seja, é a mesada, ou é a família quando entra no Catarse, ou são os amigos quando entra no Catarse, ou a tua rede de relações quando você entra no Catarse, você consegue ter isso. E pode pensar isso como uma produção independente de hoje em dia. Né? Seria interessante pensar isso, eu acho. Porque, de fato, alguns cineastas, como o Adirley, como esse rapaz que fez o Fome, como o Burlan, em muitos filmes, não em todos, eles não tiveram apoio do Estado. O Burlan, até pouco tempo, nunca ganhou um edital. O Fome já tem dinheiro. Né? Desses documentaristas que você está falando, alguns certamente não tiveram em alguns momentos apoio nenhum, né? do Estado, eu digo. De algum lugar tem que ter tido, nem que seja a mesa do pai, mas enfim. Então se pode dizer que são filmes independentes em relação a isso. Mas é sempre pensar em independente em relação a quê? Né? É em relação, então, ao Estado na produção. Os festivais têm apoio. Tiradentes tem, o próprio festival do Cinema de Garagem tem, o Filme Livre tem, todos têm. Eu não sou contra ter, mas eu acho que pelo contrário, é importante que tenha esse apoio do Estado. Mas é importante dizer que tem um apoio do Estado ali. E esses filmes passam a existir socialmente, para um público um pouco mais amplo, porque passam nesses festivais, que tem apoio público, do poder público, né, do dinheiro público. Então, e fora isso, esses filmes em geral entram numa rede de sociabilidade, que é uma rede de sociabilidade da crítica, dos cineastas jovens, dos estudantes de cinema, de intelectuais jovens, a maioria jovens, mas enfim, que estão interessados nesse tipo de cinema, que é uma rede extremamente elitizada e intelectualizada. O filme do Adirley, por exemplo, ele ficou até um tempinho em cartaz em São Paulo, porque na USP, na FEFELESH, eu encontrei uma amiga minha que estuda na FEFELESH, ela disse, não, na FEFELESH os professores estão fazendo campanha pelo filme e está todo mundo vindo ver. Tem professor dizendo que o aluno tem que ver de qualquer jeito, blá, 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 blá. Isso é uma rede social, entendeu? Muito elitizada, aliás. Então esse filme é independente em relação a uma série de coisas, mas esses filmes dependem, por exemplo, dessa rede de sociabilidade cinéfila, vamos chamar assim. Entendeu? Que não é um dado da natureza. Então é problematizar a coisa da independência, é isso. Terminar isso. Não, maravilha. Bom, não sei se eu respondi também. Sim, claro. com certeza. Porque esses filmes que você estudou, boa parte deles circulou por esses festivais, não sei se todos. Mais próximo à câmera aqui. Fiquei pensando na questão da brodagem, né? Que o cinema do Pernambuco gosta muito também de se vangloriar, só que o Pernambuco é um estado com leis muito fortes, editais. Hoje em dia, dos estados é que tem a política mais forte. Mais agressiva. Uma verba muito grande, e eles gostam de se vangloriar em relação à brodagem, né? Eles tiram um pouco de lado toda essa parte. Você falou uma coisa importante, a gente também tem que pensar o seguinte, mas aí como pesquisadores não dá para falar isso para os cineastas, na cara, né? Aí só escreve e tal, nem fala muito isso publicamente, só escreve porque em geral não vão ler e tal, tudo bem, só a gente que vai ler mesmo. Que é o seguinte, é claro que também essa coisa do cinema independente, já a partir do cinema novo, viu? Dos anos 50 acho que não. É também, vamos dizer, uma mistificação ideológica, né? É uma forma do cineasta se colocar como distante de qualquer laço, distante de qualquer obrigação, distante de qualquer injunção, numa atividade que é o contrário disso, que é injunção o tempo todo, que é obrigação o tempo todo, que é peso o tempo todo, que é grana o tempo todo, que é rede de sociabilidade o tempo todo. Então é uma forma do cineasta dizer, não, isso é claro, né? Você falava dos cineastas de Pernambuco. Não, nosso cinema é brodagem. Mas eles não falam que a política pública de Pernambuco é muito competente. E que foram eles que ajudaram a construir isso. Né? Fora que há também, a gente sabe lá, relações de sociabilidade na classe política também. O Eduardo Campos era amigo de vários deles. O pessoal do Lira, adorava o Lira. Um político que marcou a cena pernambucana também. Né? Assim como nos anos 70... isso não explica tudo, porque os filmes são bons em si próprios. Podia ter tudo isso e os filmes serem ruins. Assim como nos anos 70, o pai do Cacá Diegues ocupou cargos. Assim como o pai do Joaquim Pedro era um intelectual com muitas relações com outros intelectuais, com muitas relações com o Estado. Assim como o Nelson era amigo do João Paulo Reis Veloso, que era um dos principais assessores econômicos do governo militar e que liberava a verba para Embrafilme. O Reis Veloso foi publicado o depoimento de memória do Reis Veloso uns 6, 7 anos atrás, ele fala disso. Ele era secretário do planejamento, que era um czar, junto com o Delfim Neto. Quando tinha as discussões de verba, o Embrafilme era levado em consideração.
Ele achava importante ter cinema no Brasil. Porque ele conheceu o Nelson há muitos anos, que ele era amigo do Nelson. As sociabilidades existem, né? Uma coisa é ser o cineasta lá da Boca que não conhece ninguém, outra é ser filho do Manuel Diegues, que é um intelectual importante, filho do Rodrigo de Melo Franco. Claro, isso não explica tudo, repito. Os filmes também, em muitos casos, eram bons. O Joaquim Pedro é um grande cineasta independente de tudo isso, os filmes que ele fez, né? Podia ter tudo isso e o filme ser ruim. Até porque o Alex Vianney, que é uma das figuras centrais nessa tomada de consciência, é um adepto do cinema independente, não participa nesse jogo que vamos chamar assim de dialético, né, entre indústria e independência, né? Assim como eu falei antes, né, que no fundo muitos dos independentes não são contra a indústria. O próprio Alex não é, né? É contra um tipo de indústria, mas não toda a indústria. Mas nessa dialética que se estabelece, o cinema independente é fundamental nessa tomada de consciência. Quem vai estar à frente dos congressos e quem vai preparar muitos dos principais documentos dos congressos é o Alex, o Nelson, o Carlos Ortiz, todo mundo, esse povo que está vinculado aí ao cinema independente. Mas aí o que parece é que a partir dos anos 60 essa tomada se dispersa completamente, porque não se leva mais em conta o esquema autor-obra pública. Vai se desfazendo, ainda se leva, né, mas vai esgarçando. Se desfaz mais, eu acho isso, é a partir dos anos 70, 80, né? Mas vai esgarçando cada vez mais. Considerações atuais. O Arthur